Boa noite a todos. Hoje exatamente, adoro, boa noite a todos. De novo, eu adoro. Boa noite a todos. Coisa tão gostosa essa vibração, né? Todo mundo presencial. Hoje exatamente 11 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. E hoje nós vamos estudar sobre a sorte das crianças depois da morte. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão? Então vamos orar. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, nós reunimos o nosso pensamento, amado Mestre. Sempre o nosso primeiro movimento é de agradecimento. Te agradecemos pela vida física, orgânica, essa oportunidade única de aprendermos e colocarmos em prática o ser moral que devemos ser. Nós lhe agradecemos. Agradecemos infinitamente o ambiente que nos acolhe, a instituição espírita. Agradecemos infinitamente a assistência dos nossos amigos espirituais que aqui estão, nos intuindo, nos inspirando, nos amparando sempre. Muito obrigada, amor amado, pela nossa faculdade de pensar e de poder discernir. Que nessa noite divina, aonde iremos ainda falar sobre o processo da reencarnação, dilata um tanto mais a nossa consciência, para que possamos ter uma maior responsabilidade em relação à vida, essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Que os nossos amigos espirituais, trabalhadores que aqui estão em teu nome, possam mais uma vez conduzir o nosso trabalho, nos inspirar, porque não temos, Senhor, a mínima capacidade moral de retirarmos desses textos interpretações e lições tão grandiosas. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então vamos nós. No livro Conduta Espírita, esse livro foi psicografado por Valdo Vieira e é um livro de André Luiz. E tem uma perguntinha lá sobre sorte, né? Então, ele diz que o espírita ele não deve dizer boa sorte. Por quê? Nesse contexto da palavra, quando você fala em boa sorte, você está dizendo assim, a justiça de Deus não existe, tá? E eu te desejo a boa sorte. Então é uma coisa casual. É uma coisa que não existe uma justiça. É uma coisa que não existe o tu fizestes por onde? Porque a gente tem que fazer por onde, para a gente poder ter aquilo que é melhor. Então sorte aqui na condição, nessa que eu disse, sorte das crianças, é o futuro das crianças. Entendeste? Então a gente vai entender nisso, e não como algo casual. Né? Seria assim... Não é um destino, porque quando você usa o conceito da palavra destino, é algo que está o quê? Predestinado, é algo que não tem como mudar. E nós sabemos que o futuro, como diz, a gente tem aprendido o espiritismo, o futuro ele está escrito? Não. Nós estamos escrevendo o futuro com a nossa atitude de hoje. Então, o meu amanhã é resultado do que eu estou fazendo hoje. O que nós já aprendemos? Nós vamos reencarnar, estamos reencarnados, e antes de nós reencarnarmos, foi feito um percurso, foi feita uma determinação. Qual era a determinação?
o país que nós iríamos nascer, a cidade que nós iríamos nascer, a família que nós iríamos nascer e a condição social que nós iríamos começar. Entendeu? Então, isso sim é algo pré-determinado, é uma programação. E o corpo físico também é uma programação. Se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, se é macho, se é fêmea, tudo isso é uma programação divina. E tudo isso nesse processo de... Porque a programação não é segundo os achaques divinos. Não, é o que é melhor para o espírito reencarnante. Então, tudo que o nosso papai faz é com o propósito do ser humano que nós somos. Então, a conceição, a sua condição moral, intelectual, o que ela precisa, esse espírito? Ela vai reencarnar, vai ser filha de fulano, filho de Beltrano, vai ter uma condição social Y, numa cidade tal, num país tal. Tudo isso é material pedagógico para a Conceição começar a evoluir. Então, ou seja, isso está programado. Agora, como eu vou fazer esse percurso? Qual a velocidade? Reclamando ou não reclamando? Tudo isso daí é resultado do quê? Do meu livre-arbítrio. Então, através do meu livre-arbítrio, eu posso escrever a minha história. Então, eu posso ser uma pessoa que venha reclamar demais, que venha maldizer, que venha abandonar, que venha desistir. E isso eu estou dando o tom da minha encarnação. Entende? Então, eu estou escrevendo a minha história. Certo? Então, existe uma programação? Existe. Como vai ser? Aí é o livre-arbítrio. Mas quando a gente fala destino, a gente sempre pensa em algo o quê? Pré-determinado. Entendeu? Destino da condição de endereço, vamos dizer assim. Né? Aí, beleza, o avião está indo para um lugar tal, mas não na condição de algo pré-determinado. Entendeu? As palavras, por isso é que os espíritos dizem, o grande problema é que você não tem uma palavra para cada coisa, né? É manga do quê? É a manga rosa, é a manga espada, é a manga da cama, o que é, né? De mangá, né, também. Estamos juntos, então? Então vamos ver aqui a pergunta, vamos pegar o destino das crianças depois da morte. Então, quando ele fala em criança, ele está falando em quê? Seres humanos que encarnaram e desencarnaram na infância. Por isso ele chama o quê? Criança. Então, qual o destino das crianças depois da morte? Porque tem crianças que desencarnam com 2 horas de nascido. Com 1 hora de nascido. Ou tem crianças que nem chegam a dar o grito do nascimento, morrem no ventre. Não é verdade? Que para pensar, morre ali no ventre. Então, qual o futuro? Algumas crenças de que na vida intrauterina só existe um corpo material, que não existe uma alma ainda ali dentro. E em espiritismo a gente já aprende que a alma, o espírito, ele se liga ao feto no momento da concepção. Que momento é esse? É o momento da fecundação, óvulo e espermatozoide. Naquele momento ali já tem uma alma pré-determinada, já vinculada psiquicamente. Então, a vida, ela já existe e já tem sim um espírito ali. Então, aqui a gente poderia até alongar um pouco. E no caso do aborto, se aí existe um espírito, existe uma alma, e existe, para onde vai? E vamos pensar agora de uma forma que não reencarnacionista. Sim, nasceu com 1 hora de nascido, desencarnou. Essa alma vai para onde? Vai para onde é o quê? Porque todas as religiões são espiritualistas. Ou seja, todas as religiões acreditam na existência de uma alma. Todas as religiões. Porque você, olha, a alma vai para onde? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, vai alguma coisa. Esse alguma coisa é quem? A alma. Nós espíritas acreditamos não só na existência da alma, mas na sobrevivência dela. E no retorno dela no processo da reencarnação. Vamos ficar então com a forma espiritualista. Existe uma alma. Nasceu, durou 2 horas. Então vamos partir da crença que a alma só se ligaria ao corpo depois do nascimento. Nasceu, ficou 2 horas encarnado e aí desencarnou.
Segundo algumas religiões, esse espírito, essa alma, ela não tem por que ir para o inferno. Ela está garantida ela ir para o céu, o reino de Deus. Agora tu vai e tu nasce, tu vive, vai até os seus 70 anos, aprontou que nem um cãozinho. E aí? Segundo essa teoria, seria melhor tu ter ido com 2 horas só de nascido, ter voltado para o mundo espiritual e garantir ali o limbo, né? Ou será que é melhor arriscar viver aí 70 anos e garantir o inferno? Porque, meus irmãos, terrícola, vivendo na terra, é complicado. Não é verdade? Então, existe essa teoria. Mas vamos parar para pensar. Poxa, 2 horas só de nascido e já garante um lugar que não seja o inferno? É melhor ir com 2 horas de nascido. Então, em Espiritismo, o que a gente aprende? É isso que o Kardec vai agora abordar. Como é que fica essas crianças, esses espíritos infantis? Já estudei bastante as obras de André Luiz. Nunca vi. Olha, a gente estudou agora a libertação. E antes de libertação foi no mundo maior. Que nós fomos estudar os vales, as cavernas. O que André Luiz nos fala? Dentro do Vale das Cavernas, nós encontramos idosos, os velhinhos também, adultos e jovens, mas não crianças. Então, às vezes eu me pergunto, você desencarnar numa idade de 3, 4, 5 anos, será que isso, de certa forma, não é uma proteção para a condição psíquica desse espírito? Porque ele retorna para o mundo espiritual e quase todos continuam com a mesma consciência infantil. E dali é programada uma nova reencarnação. Raríssimos, porque para que esse espírito retorne ao mundo espiritual e recorde a sua encarnação anterior, ele tem que estar num grau de evolução diferenciado, que ele não tem. Quase sempre não tem. Então, quando isso acontece, ele é um espírito já bem evoluído, ele consegue acessar a sua encarnação anterior e tomar a sua forma anterior. Vamos pegar o nosso senador Públio, o Emmanuel. Ele teve encarnações aqui e uma das últimas foi como Padre Manuel da Nóbrega. Mas quando ele aparece para o Chico, ele aparece com qual aparência? A do senador. Que ele viveu no ano de 30 da era cristã. E ele se apresenta sempre, porque ele diz que é a forma com qual ele mais se identifica e é uma encarnação que ele encontrou Jesus. Foi uma das maiores lições dele. E ele gosta de se apresentar assim. Mas é Emmanuel. Então, ou seja, uma criança saindo daqui, ela continua no mundo espiritual nesse estado e é recebida por espíritos. Olha, na obra Nosso Lar, quando o André Luiz está começando o trabalho dele, ali, lá no Nosso Lar, o que é descoberto lá? Que os espíritos que trabalham com crianças no mundo espiritual, eles ganham dobrado o bônus hora. Tá vendo, professoras? Se lá ganha dobrado, aqui deve ganhar triplicado. Porque já que não vem em dinheiro, vem em bônus hora, né? Para você ver o cuidado da misericórdia divina com esses corações. Então, é um espírito infantil? Não é, mas é um espírito que está precisando permanecer no mundo espiritual, na condição infantil, para programar uma nova encarnação. Olha a bondade divina. Agora, vamos pensar? Para que um espírito esteja no mundo espiritual, com a consciência ainda da sua última encarnação, ele está precisando esquecer coisa boa ou coisa ruim? Entendeu? Entendeu? Ele está precisando esquecer porque ele deve ter aprontado e não foi pouco não. E aí ele precisa daquele período ainda infantil e dali programar uma nova encarnação. E quando a gente fala permanecer no mundo espiritual como criança, a gente está falando sem a mínima consciência de mundo espiritual. Entendeu? Tá na escolinha, tem a titia, entendeu? E deve ser um período talvez curto, isso não é um período longo, é um período curto, porque brevemente vai estar reencarnando de novo. Então, para que acionar um passado de novo?
deixa quieto, permanece assim, e daí mesmo, nesse período curto, já programa uma nova encarnação. Porque não existe esse processo de você viveu 2, 3 horas, desencarnou. Agora sim, tinha mais 2, 3 horas, não chegou nem a nascer. Será que ele não pode retomar a sua última encarnação? Pode, porque foram 2, 3 horas, né? Ou talvez ficar no estado de torpor. Não sabemos. Nós estamos aqui levantando o quê? Hipótese e usando o nosso bom senso, tá bom? Vamos para as perguntas que fizeram a Kardec. O espírito de uma criança é a questão 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto de um adulto? Algumas vezes muito mais. Então você é ali pai, você mãe, você prepara o organismo, mas o espírito não. Esse espírito ele já vem pronto, carregando as suas características, carregando os seus desejos, carregando as suas mazelas, carregando as suas conquistas. E é essa a função dos pais. Vamos pegar o nosso Senhor Jesus Cristo. Poxa, quantas lições ele deu para Maria, hein? Então, muito mais evoluído do que Maria. Ele é um Cristo. Eu me recordo, há muitos anos atrás, isso é até engraçado, que a Jennifer hoje já é até mulher já, né? Mas ela estava ali brincando e a minha irmã tinha tido um atrito com o esposo, e na época não existia celular, e eu estava nessa hora na casa dela, e ele ligou. Aí ela respondeu assim, ela disse assim, se for ele, diz que eu não tô. O que é isso? Mentira, né? A pequenininha estava lá, brincando nos brinquedinhos, mas o ouvidinho, né? Aí ela olhou para a mãe e disse, ô mãe, mentir não é feio? Então, você está entendendo? Então você vê que são espíritos lúcidos, algumas vezes. Então, quantas vezes um filho nosso não nos olha dando lição para a gente? Mesmo pequenininho. Então, mostra que é um espírito mais evoluído do que você, algumas vezes, né? Mas na maioria das vezes, não viaja não. É farinha do mesmo saco. E que precisa realmente você estar com o olhão lá em cima para ir podando esse cãozinho, sabe? Podando aquelas atitudes, aqueles comportamentos que são inadequados. E poda mesmo. Porque quando tem uma mãe perturbadinha, um pai perturbadinho, acaba fazendo desse menino uma pessoa extremamente egocêntrica e vaidosa. Ou quando é uma mãe ou um pai super protetor, faz um filho e uma filha que é um verdadeiro bebelô. É o que nós temos hoje. Nós temos aí um grupo de bebelôs. Isso é culpa de quem? Papai e mamãe. Cheio de protetão, cheio de nhenhenhê. E aí essa turma não aguenta um tranco da vida. Quer se matar, quer se deprimir, se tranca no quarto. É verdade, doutora? Estou mentindo? Mas por quê? Proteção demais. Então, isso também estraga. E estraga muito. Não é pouco, não. Então, algumas vezes, muito mais. Porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se esse espírito progrediu. Porque o fato de eu ter tido, vou colocar um número aqui simbólico, tá? 500 encarnações. E de repente meu pai viveu 400 encarnações. O fato de eu ter vivido 100 encarnações a mais, isso garante que eu sou mais evoluído que ele? Não. Não garante. Porque eu posso estar 500 encarnações repetindo os mesmos erros. Até adquirindo mais. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Aí o professor Allan Kardec fez a 197A. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai. Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? Algumas vezes aí ele diz até muito frequente. Eu digo, mas acho que esse muito frequente era no século XIX. Hoje o negócio está mais feio, né? Mas ele não vê muitas vezes aí crianças dando verdadeiras lições. Hoje a gente começa a ver essa turminha que está chegando hoje, a partir de 2020. Essa é a turma que a peneira afinou mais ainda.
Vai descer uns cãozinhos aqui e ali? Vai. Mas essa peneira está cada vez mais fina. Entendeu? A turma que está chegando a partir de 2020, que serão os adultos de 2050. Então, em 2050 é quando nós iremos ver verdadeiras mudanças no nosso planeta Terra. Eu fico muito feliz de saber. Talvez eu não esteja mais aqui, não vou estar, mas eu já fico feliz, porque a luz começa a se fazer na Terra. Né, Luz? 198. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores? Resposta: se não fez o mal, também não fez o bem. Não teve chão, não teve oportunidade, não cresceu, não viveu, não teve conta de energia para pagar, não teve conta de luz para pagar, não teve menino para criar, marido, esposa. Não é verdade? E é interessante essa resposta, porque às vezes diz assim: eu não faço mal a ninguém. Aí a gente pergunta: e faz o bem? Porque só não fazer o mal, isso não te torna bom. Não é verdade? E faz o bem? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Deus não os isenta. Tem que passar? Tem que passar. Não tem como não passar. Então, o fato de eu ter vivido 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, isso faz parte do meu processo de evolução, que é o que ele vai falar aqui. Mas isso não garante nada. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tem de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Então, se ele é puro, não foi por ter desencarnado como criança, mas sim porque já era. Porque nessa encarnação, ele não viveu nenhuma experiência. Faz sentido isso? Tá difícil de compreender, gente? Tá? Questão 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? E naquela época, gente, as coisas eram bem mais difíceis, né? A medicina não estava tão avançada, não existia pré-natal. Século XIX. A anestesia começou a partir de quando, Elígia, você sabe? Olha, 1840 a anestesia. A cesárea, quanto tempo de cesárea nós temos? Porque quantas mulheres não podiam parir, não tinham passagem, e ali a criança acabava desencarnando. E a cesárea? Que é a segunda opção de parir uma criança, né? É porque algumas vezes eles cortavam, não existia anestesia, para salvar a criança. Você acredita? Muitas coisas dolorosas, realmente. Pernambuco, 1822, a primeira cesárea. Então, no Brasil, Pernambuco. Então, a gente percebe que não existia essa tecnologia, então morria. Por isso a pergunta: por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Resposta: a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida. Então, se interrompeu outrora, um suicídio. Entendeste? Um suicídio. O suicídio é uma vida interrompida. E aí ela reencarna e vive só um período. Aqui que eles dizem, olha, como ele coloca aqui, pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida. Está aqui. Antes do término devido. Então, quando eu falo em suicídio, nós podemos falar do suicídio direto e do suicídio indireto. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Provação é, aprovação, sempre para ficar bem claro, é Deus te mandando um teste. Ele já te deu subsídio, você já tem conteúdo para isso, agora você precisa fixar esse conteúdo em você.
Como é que você vai fixar essa lição em você? Vivendo ela na prática. Então, pode ser uma provação você passar pela desencarnação de um filho. Ou pode ser uma expiação. Expiação é você vai sentir a dor que você fez alguém sentir. Então vamos dizer que você assassinou uma criança ou uma jovem, um filho que provocou muita dor em uma mãe e um pai. Você vai passar por essa dor. Então isso é um processo o quê? Expiatório. Às vezes aquele filho que não morreu, você acha que não, mas que desapareceu. Que você fica com aquela dor uma encarnação inteira. Por que a gente não tem um Chico Xavier em cada esquina para chegar e dizer, meu filho morreu? Não, seu filho não morreu, seu filho está vivo e ele está na cidade tal. Porque o médium ele teria essa capacidade. Só que aonde estaria a expiação dela? Entende? Aonde estaria a expiação dela? A expiação é justamente isso. Porque a gente lembra, nós brasileiros temos um débito com a escravidão. Não só os brasileiros. Nós temos um débito com a escravidão. O que nós fazíamos com os nossos irmãos na senzala era terrível. Muitos de nós somos negros. Eu digo que tem uma negrona dentro de mim. Uma negona, né? Muitos de nós vivemos. Então, quantas vezes aquelas irmãs que pariam seus filhos, os filhos eram tirados ainda amamentando. Vendido a criança e ela tinha que amamentar o filho do dono da fazenda. E ela não sabia nem por onde andava o filho dela, mãe de leite. Então, é uma crueldade muito grande. Então, isso não foi apagado. Se fizemos o mal, teremos que expiar o mal que fizemos. É por isso que quando a dor bate em nossa porta, a gente tem que olhar e dizer, pode ser uma provação, ou pode ser, Senhor, uma expiação. Uma ou outra eu tenho que ter uma lição firme, não me revoltar. E saber que Deus está sempre certo. Deus não é. Não é verdade? A provação é eu que arrumo ou é Deus que manda? A expiação é Deus que manda ou eu que arrumo? E olha, eu vou contar um segredo para vocês. As expiações que nós arrumamos são muito mais dolorosas do que as provas que Deus manda. Você nascer numa condição preso em uma cama, limitado, sem poder se levantar, sem poder raciocinar, sem poder falar, isso não é prova. Isso é prisão, é expiação. E sabe quem fez tudo isso contigo? Foi você mesmo. Entendeu? Porque o que acontece, Jô? Quando é que você reconhece que é uma provação para os pais? Eles não reclamam. Eles aceitam aquilo com uma resignação muito grande. Normalmente. Na expiação, quase sempre é a revolta. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho um filho assim? Entendeste? Rebelde no processo da expiação. Quem está expiando está sempre revoltado. Ainda questiona Deus. Por que isso está acontecendo comigo? E a tolerância divina é infinita com a gente. Se Deus olhasse para a gente assim, olhasse, né? Porque Deus não olha porque Ele não é humano, né? Mas, gente, se nós nascêssemos lembrando do nosso passado, a gente ia chorar todo dia. Entendeu? Tia, por que a senhora está falando assim? Sabe por quê? Bom senso. Nós somos terrícolas. Esse povo que vive aqui é tudo egoísta, orgulhoso, vaidoso, rebelde, hipócrita.
Somos nós. A gente está dentro do centro espírita falando de Jesus e com o punhal na mão. Quando a pessoa vira de costas, a gente vai enfiando. Dentro do centro espírita. Fazendo uma prece tremenda ainda, Senhor Jesus. Não é verdade? Eu estou mentindo? E é tão engraçado o espírita fofocando, né? Porque ele é hipócrita, o espírita. Ele diz assim: minha irmã, você viu o comportamento da nossa irmãzinha? Aí vai correndo vendendo aqui. Né, Lourdes? Irmãzinha, é um cãozinho. Chega a voz, fica doce. É melíflula, mas o punhal tá na mão, não é verdade? É fofoqueiro mesmo, entendeu? Aí coloca irmãzinha, que é pra dizer que é o espírito superior falando mal da vida alheia. Ah, é pra acabar, né? Oi? Agora é coração querido, é? Ah, essa é nova pra mim. Aqui é coração querido. Nosso coração querido está obsidiado, né? Coração querido é ótimo. 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenridade? Recomeça uma nova existência. Simples assim. Ah, tia, então o aborto tá legal. Ele vai recomeçar uma nova existência. Vamos lá. Primeiro ponto é: quem é esse espírito que está reencarnando? Se for um espírito superior, que é raro, ele vai compreender perfeitamente a tua loucura. E ele vai ter dor, vai aguardar uma nova oportunidade. É raro, tá? Se é um espírito teu, familiar, do teu coração, aquele ser amado, cortou a oportunidade desse ser nascer. Voltar para o mundo espiritual vai ser tão doloroso. Oh, minha filha, eu ia ser sua filha. Terceiro ponto. Era um obsessor daquele trevoso teu. Aquele inimigo que está te acompanhando aí há séculos. E olha que eu não estou falando só da mãe, mas pode ser do pai também, porque ninguém aborta sozinho, não. Aborto envolve mãe, pai e profissional, os técnicos, os profissionais da saúde que fizeram. Todo mundo ali cometeu aborto. Então pode ser um inimigo ferrenho do pai ou da mãe. Esse ser que já tem ódio, que já tem raiva, se vê na condição de ser assassinado no ventre. E aí, tu acha que ele vai ficar o quê contigo? Com mais raiva ou com menos raiva? E aí diz: ai tia, mas era um obsessor. Melhor um obsessor como um filho encarnado te dando trabalho do que um desencarnado acabando com a tua encarnação. Mas tia, Deus deixa, sabe por quê? Porque vocês têm sintonia, vocês estão em perfeita sintonia um com o outro, porque o amor une, mas o ódio também. E se essa criatura tem ódio de ti, boa coisa tu não fizeste para ela. Tia, eu já fiz aborto, tia, agora te perdoa. Já fez, tá feito. Tem como a gente voltar atrás? Não tem. Mas se eu tenho consciência nessa encarnação que eu pisei na bola e pisei feio, o que o bom senso me diz? O amor cobre a multidão de pecados. Então, corre e vai fazer o bem. Vai para o orfanato cuidar de criança, dar banho. Cuida do teu pai e da tua mãe, que são 2 crianças que Deus está te dando. Ama as crianças que estão... Façam o bem, gente. O mal, o sofrimento, vou usar o termo sofrimento, é o último recurso que Deus utiliza para trazer um filho de volta. Mas o que Deus quer de cada um de nós? Que a gente possa fazer o bem. E com o bem, a gente recupera o mal que a gente fez. Ficar chorando, lamentando, se maldizendo, isso é idiotice, é besteira.
É a Maria Eduarda, eu vou contar a história da Maria Eduarda. É a Maria Eduarda ainda chorando em cima da boneca. Eu vou contar isso. Estava eu no voo e a menina... Ninguém aguentava mais aquela menina. Acho que ela devia ter 2 anos e pouco. Os meninos, essa menina tá com um apito na boca que ela não para. E aí eu cheguei com a mãe e disse assim, qual é o nome dela? Do cãozinho, né? Não falei cãozinho não, qual é o nome dela? Maria Eduarda, eu posso falar com ela? E a menina gritando. Maria Eduarda, é o seguinte. Sabe por que ela estava gritando? Porque a boneca dela tinha molhado. Acho que ela deve ter tomado água, a boneca de pano, a boneca molhou. A sua mãe acabou de me dizer que você está com um grande problema. A sua boneca está molhada. Maria Eduarda, nós mulheres, isso todo mundo olhando, gente, essa daí é doida de pedra. Nós mulheres temos que ser práticas, rápidas. Você tem um problema, a sua boneca está molhada. Se tu continuar chorando, Maria Eduarda, vai molhar mais ainda a tua boneca. Então, ao invés de tu estás molhando, assopra que ela vai secar. Até tu chegar na tua casa, ela vai secar. Eu juro pra vocês, não estou mentindo não. E a menina começou a soprar. Para ela soprar, ela tinha que parar de chorar. A menina começou a soprar, e ela soprava mesmo. Ela confiou piamente, mas não ia secar. Não, e soprou. E eu olhei assim para trás para me ver como estava a Maria Eduarda. Já era a mãe que estava soprando. Porque ela dizia sopra mãe. E a mãe, eu digo, pronto. Resolvido. Parou de chorar. Mas a vida da gente é assim. A gente tem que ser prático. Ficar chorando só piora. Ficar se lamentando só piora. Ficar reclamando só piora. Então, já sabe qual é o teu problema? A boneca molhou? Ou seja, fiz o aborto? Fiz. Sabia o que sei hoje? Não. Não sabia. Tudo isso eu estou aprendendo agora. Se eu soubesse, não tinha feito lá atrás. Ótimo. Então, a partir de agora, não faça mais aborto. Respeite a vida sexual. E faça o bem. E não vá perder tempo. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele era o doutor de Tarso? Você tem noção de quantas pessoas foram torturadas e mortas na perseguição aos cristãos? Ele comandando tudo? Você já leu a obra Paulo Estevam? Você sabe do que eu estou falando, né? Esse homem, na sua encarnação, ele foi recebido no final pelo Cristo. Do lado direito, Abigail, do lado esquerdo, Estevão, que é Gesiel. Pensa de ser recebido pelo Cristo. Você que foi um assassino, numa encarnação. Mas vai conhecer a história dele. O que é um homem disciplinado, firme, decidido, pronto para as pedradas, chicotado, podia ver, mas ele não abria mão de servir ao Cristo Jesus. Então, para finalizar, gente, tem um comentário do professor. Aqui é o professor Allan Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência sua sorte futura ficasse decidida para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana, que morre em tenra idade, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições frequentemente tão duras impostas a outras metades? O Kardec ele coloca aqui, no meado do século XIX, como se essas crianças fossem consideradas já felizes. E a hora que Kardec estudava, viu? Aqui o professor coloca assim: semelhante ordem de coisas não se harmonizará com a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para quem quer que seja. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmo. Então, no nosso processo de evolução, tem muita gente que começou junto com a gente, que está em Sírios. E a gente ainda está aqui se batendo. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, eu sou responsável pelos meus atos e eu também tenho que ter os meus méritos pelos meus atos. Então,
Se você quer, faça por onde. Eu acho isso tão justo, né? Olha, uma coisa é você comprar um carro ralando. Outra coisa é teu pai te dar um carro. É totalmente diferente. Quando você rala para ter um carro, você dá banho nele toda semana, você mesmo faz questão de banhar. Aí você, quando entra com alguém com sapato cheio de areia, tu faz Mas quando você ganha seu pai, não tem noção de valor. Tá vendo como é bom as conquistas? Os méritos, né? Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência? Tu não vê menino de 2, 3 anos que é um verdadeiro cãozinho? Tu diz, menino, de onde veio isso, meu Deus? Do quinto dos infernos. Não é verdade? Né? E ele já traz. Não se vê em algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, que é a deslealdade, até mesmo o instinto do roubo e do assassínio, não obstante os bons exemplos de que estão cercados. Você não vê? Eu vi o vídeo de uma criança e a mãe estava filmando, né? A mãe estava filmando. Eram 2 irmãos brincando e ela queria o brinquedo só para ela. Então ela puxou e o irmão dela segurou. Ele não empurrou ela. Gente, ela se jogou para trás. Aquele cãozinho deveria ter no máximo uns 2 anos. Ela se jogou para trás como se o irmão tivesse empurrado. E ela se jogou para trás já gritando, fazendo um drama. Eu digo, pelo amor de Deus, se não cortar esses galhos agora, vai virar um monstro. O nosso amigo está contando um caso que ele viu pelos vídeos, uma criancinha com a boneca, ela olhava, carinhava e tinha uma bacia com água. Lá pelas tantas ela afundava ali, né? Afogava realmente a boneca. Coitada, a boneca desencarnando, e ela fazia aquilo com muito... A boneca estava desbonecando, né? E ela ali batendo, tadinha. E você vê uma criança doce, materna, né? Tem criança que adora brincar de fazer comidinha, né? Cuidar da bonequinha, né? Não tem essas bonequinhas que choram pedindo comida, não sei o quê? E a mãe filmando. A menina adorou receber, né? Mas a boneca chorava tanto. E na madrugada, e que maldade que a mãe fez também, né? A mãe dizia, minha filha, a sua filha tá pedindo leite. Aí ela acordava assim, destrambelhada, dava o leite. Mamãe, eu não aguento mais, mamãe, eu não aguento. Eu acho que ela não vai querer mais aquela boneca tão cedo. A lei civil as absolve de suas más ações, porque, diz ela, agiram sem discernimento. E tem razão, porque de fato elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de onde podem provir instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e sujeitas às mesmas influências? Da onde que vem essa tendência aí? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso? As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos alcança. É por isso aquele movimento dos pais estarem com olhão em cima dos filhos. E aí, a mãe que já está numa certa idade, que está ouvindo um estudo desse, não é verdade? Aí ela se sente assim uma culpa, ela diz, meu Deus, eu não pude ficar com olhão em cima dos meus filhos. Aí ela quer recuperar isso fazendo com quem? Com os netos. Ela quer tirar o dever da mãe, da filha, e quer fazer o que ela não fez com os filhos. Não faça isso não, que tu vai melecar mais ainda. Os teus filhos eram tua responsabilidade. Mas os filhos da tua filha e os filhos do teu filho, a responsabilidade é deles. Trazer essa responsabilidade para ti, tu vais continuar atrapalhando a educação dos teus filhos.
Então eu adoro o ditado antigo. Quem pariu? É verdade? Então, isso é autêntico. Gente, foi bom? Eu passei um pouquinho do horário, me perdoe. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Você ali, pai, você mãe, você prepara o organismo, mas o espírito não. Esse espírito ele já vem pronto, carregando as suas características, carregando os seus desejos, carregando as suas mazelas, carregando as suas conquistas. Quantas vezes um filho nosso não nos olha dando lição pra gente? Mesmo pequenininho. Então mostra que é um espírito mais evoluído do que você, algumas vezes, né? Porque às vezes diz assim, eu não faço mal a ninguém. Aí a gente pergunta, e faz o bem? Porque só não fazer o mal, isso não te torna bom. Se fizermos o mal, teremos que expiar o mal que fizemos. É por isso que quando a dor bate em nossa porta, a gente tem que olhar e dizer, pode ser uma provação, ou pode ser, Senhor, uma expiação. Uma ou outra eu tenho que ter uma lição firme, não me revoltar. E saber que Deus está sempre certo. Deus não erra. E olha, eu vou contar um segredo para vocês. As expiações que nós arrumamos são muito mais dolorosas do que as provas que Deus manda. E a tolerância divina é infinita com a gente. Gente, se nós nascêssemos lembrando do nosso passado, a gente ia chorar todo dia. Esse povo que vive aqui é tudo egoísta, orgulhoso, vaidoso, rebelde, hipócrita. Somos nós. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.